Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Bom, hoje nós resolvemos fazer um programa que eu acredito vai ser muito útil para os nossos ouvintes. Nós vamos falar da anemia por deficiência de ferro. A gente vê muito no consultório ainda hoje, principalmente crianças, com anemia. E é evidente que a anemia é uma situação que às vezes passa despercebida, A mãe está com a criança em casa, acha que está tudo bem, Às vezes não faz exame de acompanhamento, de rotina, Quer dizer, porque a mulher tem que ter certos cuidados, Quer dizer, quando vai ter um filho, primeiro faz o pré-natal, depois faz todo o acompanhamento, ganha o filho, depois tem as consultas pediátricas, e isso é necessário, desde que a criança nasce, um acompanhamento mais frequente no primeiro ano de vida, depois um acompanhamento periódico. Mas existem casos de crianças que acabam desenvolvendo anemia, quando a oferta de ferro não é suficiente. Ou então existe anemias por deficiência de ferro por outros motivos. Por exemplo, por situações em que a pessoa teve uma hemorragia, uma perda de sangue, etc. Então, a anemia ferropriva ela é considerada um problema de saúde mundial. Não é só do Brasil. No mundo inteiro existe. Mesmo os países mais desenvolvidos, existe anemia por deficiência de ferro. Geralmente acomete assim mais ou menos 10% da população. É bastante. Ela ocorre quando a quantidade de ferro necessária às funções do organismo, funções metabólicas, é insuficiente. Seja pela baixa ingestão, a pessoa está ingerindo pouco ferro, ou pelo alto consumo, por exemplo, uma criança em crescimento. Ou então, se a pessoa teve uma hemorragia, por exemplo, uma mulher grávida, por exemplo, tem uma hemorragia, menstruações, aliás, uma mulher no seu ciclo menstrual, tem uma hemorragia muito grande na época da menstruação, ela pode ficar anêmica. Então, se tiver baixa ingestão de ferro, ou se tiver uma perda grande através da hemorragia, evidentemente que havendo um consumo grande, por exemplo, o crescimento de uma criança que consome muitos elementos, inclusive o ferro, pode, em certo momento, haver a anemia. Então, a deficiência de ferro do indivíduo adulto é quase sempre causada por sangramento. Uma pessoa que tem condições de alimenta direitinho, come carne, come ovo, come fígado, que tem bastante ferro, é difícil ele ter uma anemia, a não ser que ele venha ter um problema, uma doença crônica, etc. Mas é um sangramento que é o que mais causa anemia. Então, um acidente, uma coisa, perdeu muito sangue, Ou então aqueles pacientes que têm um sangramento digestivo. Às vezes teve uma úlcera, tem um problema no colo, um câncer de colo, está tendo um sangramento oculto que a pessoa nem está sabendo. Então, se ele tem um sangramento digestivo, pode levar a uma anemia. Deficiências dietéticas, Às vezes a pessoa não come bem, não ingere carne vermelha, tem aqueles vegetarianos, etc. Pode desenvolver anemia. Vermes raramente, ainda mais hoje em dia, que essa situação está muito bem controlada, a verminose se tornou mais rara, é causa muito pouco comum de anemia, Mas, entretanto, se o menino já está fraco e pega um verme, evidentemente que a anemia dele vai ficar pior, Bom, então, nós vamos ter cuidados também, no caso, como eu disse aqui, em gestantes, em crianças. A deficiência dietética, as verminosas, assume papel predominante. Por exemplo, se uma gestante, ela está dentro dela, um feto, ela precisa se alimentar bem. Se ela não ingere ferro através de carne vermelha, gema de ovo, fígado de boi, essas coisas assim, porque o ferro tem também nos vegetais, tem no feijão, tem nos legumes, nas frutas, Mas acontece que o ferro melhor é o ferro animal, de origem animal, Como eu disse aqui, na carne, no ovo, no fígado. Então, se a gestante tem dentro dela um feto, ou então a criança que está crescendo,
aí ela precisa se alimentar bem. A deficiência na dieta e as verminoses podem trazer problemas maiores, né? Menstruação excessiva, como eu falei, né? Menstrua excessivamente, vários dias, uma quantidade muito grande, isso pode levar a anemia. Mulheres grávidas necessitam ingerir ferro suplementar, principalmente a partir da segunda metade da gestação, né? Devido ao grande consumo de ferro. A quantidade de ferro que a mulher precisa para ela e para favorecer o feto, isso faz, né, com que a gente tenha que repor ferro durante a gestação. O recém-nascido pode desenvolver anemia por deficiência de ferro, principalmente a partir do 4º mês. Então, quando é próximo ali do 6º mês, a gente já começa a reposição de ferro no recém-nascido, porque a partir do 4º mês ele tem tendência a ter anemia, principalmente se a mãe não estiver amamentando, né? Se estiver dando outras fórmulas, e às vezes, porque o ferro existe no leite materno, mas às vezes a mãe por qualquer motivo não pode fazer o aleitamento materno, e isso pode de fato trazer problemas de anemia. Esse fato se torna mais sério nos prematuros, menino que nasce com baixo peso, menos de 2,5 kg, né? Gêmeos também, né? Por apresentar uma reserva de ferro menor que a do recém-nascido a termo, né? É interessante que as crianças, devido ao seu rápido crescimento, como eu falei aqui, necessitam de uma quantidade de ferro superior ao usualmente conseguido através da alimentação, sendo preconizada a suplementação de ferro. Então, geralmente, quando chega ali a partir do 6º mês de vida, a gente tem que suplementar ferro para a criança, né? Às vezes até antes disso, se caso é um prematuro, né, uma situação que a mãe não está fazendo aleitamento materno, você tem que fazer suplementação de ferro, às vezes mais cedo. No Brasil, devido assim, a uma situação que ainda existe uma infestação parasitária grande nas áreas né, socialmente mais precárias, então a anemia da infância deve ser encarada como um problema relevante, né? Se a pessoa não tem uma boa nutrição, evidentemente que a anemia pode ocorrer. Nem sempre há correlação entre os sintomas e o grau de anemia. Às vezes a pessoa está bastante anêmica, se adaptou com aquela anemia ao longo do tempo, né? E não queixa quase nada. Mas se ela tiver com essa anemia, né, assim aguda, como a perda, por exemplo, por hemorragia, aí pode acontecer essa situação de anemia aguda e dando sintomas agudos, né? Bom, a gente sabe que o desenvolvimento gradual da anemia permite a adaptação do paciente. Então, anemia crônica, a pessoa vai adaptando, às vezes ele tolera ali uma anemia com hemoglobina bastante baixa. Mas uma pessoa que tem aquela anemia aguda, uma perda súbita de sangue, ela não tolera. Ela estava com a hemoglobina alta, perde de uma vez, a hemoglobina cai de uma vez, evidentemente aquilo ela começa a sentir, né? Cansaço, quando se esforça, palidez, fica pálido, né? A pessoa descora, né? O sangue é vermelho, é o que dá a cor na pele. Tonteira, sensação de fraqueza, indisposição, perda de apetite. Pode surgir o desejo extravagante de ingerir terra. Tem crianças que às vezes começam a comer terra, porque o ferro está na terra, né? A anemia grave pode produzir sopro cardíaco, quando é muito grave, e até insuficiência do coração. O diagnóstico é feito pelo exame de sangue. É uma coisa fácil fazer diagnóstico de anemia, não tem dificuldade. Mas às vezes você olhando só a cor da pele não é suficiente. É preciso fazer o exame complementar. O tratamento é eficaz. É feito, por exemplo, com sulfato ferroso, por 4 a 6 meses, às vezes até mais do que isso, para repor as reservas de ferro do organismo. Então você não pode tratar só a anemia, resolver o problema no sangue, a hemoglobina melhorou, mas como é que está a reserva de ferro do organismo? Então você tem que dar uma reserva de ferro que fica na medula óssea, você tem que dar um tratamento mais prolongado, geralmente 6 meses, né? Não se deve esquecer de diagnosticar corretamente a doença básica que levou à anemia. Lógico que a pessoa pode estar ali com câncer de intestino, pode estar com uma doença grave, um mieloma múltiplo, tantas doenças, você tem que fazer o diagnóstico. O que levou à anemia? Anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, anemia por sangramento, o que levou à anemia? Então a gente vai tratar da anemia, mas tem que saber a causa, porque por trás da anemia pode ter uma doença mais grave e a gente tem que investigar. Então, sobre a anemia, era isso que eu tinha para falar com vocês
na tarde de hoje. Muito boa tarde a todos. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.